Cigarrinha em uma única palavra. Terrível. Em uma única frase. Cigarrinha, você não pode dar moleza. Em resumo, Em 5 anos e meio, essa praga se dispersou no Brasil inteiro. Praticamente em todas as regiões produtoras de milho hoje no Brasil, tem a presença da praga. o Impulso Negócios vai traçar um raio-x para esclarecer todas as dúvidas sobre a cigarrinha do milho, um dos graves problemas enfrentados pelos agricultores brasileiros. O que é essa praga? Quais danos causa? O que levou a doença a atingir um nível tão alto? Qual a melhor tática de combate? Como passar conhecimento para o agricultor em meio a tantas fake news sobre o tema? As respostas para todas essas perguntas a partir de agora. A cigarrinha é um inseto pequeno. É um insetinho de 3,7 a 4,5 milímetros de tamanho, de comprimento. Então é um inseto que parece um grão de arroz. E lembra também... Ela lembra a mosca branca, que é um inseto mais comum para o agricultor visualizar, que acomete a cultura da soja. É uma praga bem adaptada às condições tropicais do Brasil. São insetos sugadores que acometem a cultura do milho e se alimentam basicamente no Brasil da cultura do milho. Na planta de milho, o impacto dela direto é baixíssimo em termos de perda de produtividade. O impacto dela como inseto sugador. Só que esses insetos, eles podem, quando eles se tornam infectivos e vetores de doenças, aí eles passam a ser uma das pragas, hoje, mais importantes na cultura do milho. Estamos em Malé, Paraná, cidade pacata que fica a 200 quilômetros de Curitiba. Aqui vive o Ronald, um produtor rural do sul do país que viu sua lavoura ser castigada pela cigarrinha. Alguns produtores que plantam milho um pouco mais cedo para fazer feijão safrinha em cima do milho, já haviam verificado a presença de cigarrinha nos estágios iniciais do milho. Como aqui a gente não tinha o problema com a cigarrinha, a gente não tinha o know-how também de como combater ela, nem de identificar ela, para ser bem sincero. E quando você não as identifica, o preço é implacável. A gente teve danos expressivos em algumas variedades, a gente plantou 5 variedades de milho. Dessas 5 variedades, 4 foram muito sensíveis à cigarrinha em enfesamento. A gente teve uma quebra, comparando com a safra passada, de 35% a 40% de produtividade. O que a gente consegue entender que está acontecendo? Planta-se milho hoje no Brasil o ano inteiro. A gente criou uma ponte verde. Nós criamos uma fonte de alimentação constante para a cigarrinha. Como ela tem o hábito migratório, então uma cigarrinha que sai de uma lavoura contaminada e entra numa lavoura que não está contaminada, ela passa a contaminar. Saímos do sul do Brasil e partimos rumo ao sudeste, mais precisamente a Itapetininga, interior de São Paulo. Aqui mora a Nicole Oi, produtora rural. Preocupada com o avanço da cigarrinha, ela tem 2 dúvidas para tirar com o nosso especialista Paulo Garolo. Como a cigarrinha do milho pode prejudicar a lavoura de milho? A cigarrinha ela é diferente do pulgão, do percevejo, barriga verde. Ela meta com agressividade a folha. Ela vai de uma vez, ela não tem picada de prova, nada. Ela já procura o floema da planta. O que é o floema? O floema é o vaso condutor dos açúcares que a planta produziu. Então, o que acontece? A cigarrinha, ela inocula, ela coloca o estilete diretamente na artéria da planta, aonde vai correr o açúcar, encher o grão. E aí, o que acontece? Ela começa a criar suas colônias e começa a causar o entupimento no carreamento do açúcar.
e aí o açúcar não consegue mais ir para o grão. Então, esse é o impacto. A Nicole tem uma segunda e última dúvida. Qual o nível de controle das cigarrinhas? A primeira coisa que a gente tem que fazer, diminuir, praticamente eliminar, se possível, mas pelo menos diminuir o milho tiguera. Esse milho tiguera, ele acaba se tornando uma ponte para a proliferação da praga. Depois disso, aí sim, a gente pode ir, então, para observar produtos químicos que possam trazer um bom manejo da praga. Eu começo no tratamento de semente. É extremamente importante que eu tenha um produto que tenha boa circulação em plântulas, para eu ter o primeiro estágio da planta com proteção em relação à chegada da cigarrinha. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma semente já tratada com um produto químico que tenha registro oficial no Ministério da Agricultura com dose para a cigarrinha do milho. Outro passo importante é observar o período crítico da planta para a presença da cigarrinha. O período crítico é o espaço de tempo da planta que, se a cigarrinha estiver lá, ela vai causar muito maior impacto na produtividade. Então, qual que é o período crítico? De V1, que a gente chama, V1 é o estado estanologico de uma folha expandida. Então, de V1 até V8, esse é o período crítico da cigarrinha na planta de milho como agente vetor de transmissão dos agentes causais do complexo de enfesamento. Se você quiser monitorar a sua lavoura contra pragas de um jeito eficiente, digital e com um bom custo-benefício, a dica é o Patrulha, um serviço da Bayer em que os produtores são assistidos semanalmente na fazenda com a visita de uma equipe técnica especializada. O técnico percorre todo o perímetro do talhão, ele vai usar um posicionamento georreferenciado para ajudar que ele faça uma amostragem bem homogênea. E depois que ele termina esta avaliação, usando o software Farmbox, ele já consegue entregar para o produtor, né, ao final da visita, um relatório mostrando as principais fotos que foram tiradas, um comentário de texto, o percentual de infestação de cada um dos alvos encontrados, inclusive a cigarrinha. Outra coisa interessante também é que o Patrulha está ligado ao Field View. Lá dentro do sistema Climate Field View, é possível que o produtor faça, então, a comparação do mapa de calor que ele tem na mão e também o mapa de aplicação, ele possa programar uma aplicação futura de acordo com os principais pontos infestados do talhão, e aí o Patrulha ajuda o produtor a tomar essa decisão, fazer essa vistoria, garantir um bom monitoramento para que ele sempre aplique no momento correto, com a dose correta, né, e não deixe que a lavoura seja altamente infestada pelas pragas. Além de desenvolver produtos que ajudam os agricultores no combate à cigarrinha, a Bayer trabalha também na produção de conteúdo relevante para levar conhecimento ao produtor rural. A Bayer também está desenvolvendo materiais técnicos, boletins, programas, usando digital para poder levar a informação para o agricultor, orientar o agricultor de como fazer. Não é só desenvolver produto para vender. Não, nós temos que levar a informação. E a Bayer está focada. Com a facilidade que a gente tem hoje com os meios de comunicação aí, através da internet, todo mundo tem acesso à informação, só que nem sempre essa informação é tão disseminada, né? Então, esses canais de informação que têm foco de trazer a informação para o produtor rural são muito válidos e muito bem-vindos. E essa informação correta, checada, ainda é o melhor remédio para o agricultor e para o combate de uma outra praga, as fake news. O desconhecimento mais específico do assunto começa a gerar algumas especulações, né? E outra coisa que acontece, às vezes, é a falta de uniformidade na maneira de se visualizar. Eu vou te dar um exemplo prático para a gente entender. Como que a gente atribui notas para os híbridos
de tolerância? Cada empresa tem um critério. Então, não tem uniformidade. E isso, às vezes, gera confusão no mercado. Todos precisam ficar atentos à veracidade das informações para não consumir ou divulgar conteúdos falsos. Combater as fake news no agro é tarefa coletiva, assim como é comunitário também combater a cigarrinha do milho. Esse é outro recado que eu quero deixar. Se um agricultor avacalhar, eu não acredito nisso. Eu não vou gastar dinheiro com isso. Sabe o que aconteceu? Ele é um fornecedor de cigarrinha para todos os outros. E aí os caras que estão fazendo 4 aplicações vão ter que passar para 6, porque ele não faz nenhuma, a dele vai sair e vai lá para o milho do outro. Aí sucessivamente, entendeu? Então, é comunitário. O agricultor precisa estar atento a isso. Este conteúdo foi um oferecimento de Sementes Agroceres.